compartilhar alguma coisa com vocês hoje à noite. Eu sei que algumas pessoas aqui não me conhecem, algumas pessoas aqui são bem íntimas da gente em casa. Eu sou o segundo filho da Yolanda e do irmão Ângelo. E eu passo a maior parte do tempo, eu posso dizer, fora de Passo Fundo. Meu trabalho me leva a estar sempre ausente, pelo menos nos últimos 10 anos. E eventualmente a gente está em Passo Fundo, eu, a Tatiane, o Ian, o Ângelo Neto. Essa é a minha família, eles me acompanham onde quer que eu arrumo trabalho, aí eles estão sempre comigo. A gente está sempre com a mala nas costas. Lá em casa sempre tem um quarto com alguma mala pronta, com coisas ainda para tirar de dentro de algumas malas. Às vezes não dá tempo, a mala já tem que ser feita de novo e a gente já está na estrada. Tem sido assim e eu agradeço a Deus porque quando eu era ainda muito jovem, com os meus anseios e os meus sonhos, isso era algo que eu gostava de fazer, isso era algo que alegrava o meu coração, satisfazia a minha alma. E mesmo que canse muito, e mesmo que seja às vezes bastante difícil, trabalhoso, muito sacrifício, muita renúncia às vezes, é algo que de alguma forma tem trazido alegria para a gente, tem trazido prosperidade, tem trazido aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas quando a gente sonhava em fazer alguma coisa. E isso é realização pessoal. Então, se Deus me deu a capacidade de eu me realizar como profissional, como ser humano, eu tenho que ser grato a Deus. E mesmo que hajam dificuldades e problemas e situações que aparecem no nosso caminho, ainda assim vale a pena. Essa é a impressão que eu tenho da vida que a gente vem levando desde que eu me conheço por pessoa. Eu trabalho no futebol, acho que muitas pessoas aqui sabem. Eu exerço uma função dentro do futebol profissional que é preparação de goleiros. Eu fui goleiro, trabalhei profissionalmente por 16 anos e após esse período eu passei para a área técnica como preparador de goleiros. E desde 2005 eu tenho trabalhado então como preparador de goleiros. Meu trabalho tem me levado a conhecer lugares. Eu tenho certeza que se eu falar aqui, talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar. Um país chamado Guam. Eu particularmente não sabia que esse país existia até que a gente precisou jogar contra Guam. É uma ilha no Pacífico, perto da Austrália, para trás do Japão. É um território americano. Estivemos em vários países daquele bloco asiático que eu também só tinha ouvido falar muitas vezes ou assistido em algum filme que esse país existia. Países como Camboja, países como Singapura, Malásia. Estivemos em alguns lugares no Oriente Médio, estive na África, eu estive na Ásia Ocidental, na Ásia, no Sul da Ásia. Eu acho que eu não consegui enumerar todos os países por onde a gente teve o privilégio, a possibilidade de passar, exercendo o nosso trabalho e tendo a oportunidade de viver essa experiência. Por que eu estou falando isso? Eu quero trazer para vocês, eu quero compartilhar com vocês, eu quero conversar com vocês essa noite sobre algo que às vezes nós não nos idealizamos, nós não percebemos, mas é uma realidade. E essa realidade está relacionada ao início da história cristã, quando Jesus, muito tempo atrás, ainda por ocasião do tempo que ele viveu sobre a terra e deixou aqui a sua mensagem, e a sua mensagem se espalhou e a sua mensagem chegou até nós hoje. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, é uma passagem muito conhecida da Bíblia, onde Jesus ele deixa uma mensagem
para os seus discípulos. Eu gostaria que alguém lesse. Alguém se levanta aí, alguém que tem a voz bem firme e forte, em alto tom aí, leia para todos nós poder ouvir. É Atos 1, 8. Vai lá, Tony. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É bem conhecida essa passagem. Eu nem quero me atentar à primeira parte da passagem, onde fala que nós receberemos poder. Isso é individual, isso é o dom de cada um, isso é o mistério de cada um, isso é o lugar de cada um, e reconhece que tem dentro do corpo de Cristo. Eu quero pegar a última passagem, a última parte dessa passagem, onde ela diz que que esse evangelho seria pregado em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Hoje nós, olhando para o mundo lá fora, a gente imagina que nós precisamos de alguma forma, ou através das nossas orações, ou através das nossas contribuições, ou através da formação de missionários, né? Mandar pessoas para os confins da terra, para que eles levem a mensagem de salvação àqueles povos na África que nunca ouviram falar de Jesus, aqueles povos na Ásia que vivem sobre certas religiões que dominam, o hinduísmo, o budismo, o mundo muçulmano. Deixa eu só esclarecer uma coisa para vocês aqui. Esses povos não são o confim da terra. O mundo nasceu lá. Segundo a Bíblia, a gente entende que Deus formou Adão e logo após Eva, e eles moravam no Éden. E o Éden, segundo a Bíblia, ficava localizado entre o rio Eufrates e o rio Tigres, na África. Um lugar ainda hoje conhecido. E da África, a gente entende que o mundo, ele ainda mais aglomerado do que ele é agora, as pessoas migraram para a Ásia, para o Oriente Médio, onde a gente vê falar sobre Chipre, nomes que ainda hoje são os mesmos, lugares como a Arábia Saudita, lugares como a Rússia, a antiga Rússia, a União Soviética, lugares da Rússia, esses países que compõem esse bloco. O mundo foi formado e foi se desenvolvendo naquelas regiões. Então, quando hoje daqui a gente pensa assim, a gente precisa que o mundo seja evangelizado, a gente precisa que missionários vão até os confins do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: se você hoje ouviu falar de Jesus e você está dentro da igreja, é porque alguém veio aos confins do mundo. Nós somos os confins do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vejo lugar nenhum no mundo que seja mais longe que a Patagônia Argentina, que aquela região no Alasca americano. Aquilo ali é o fim do mundo, literalmente. Então nós temos que parar de imaginar que nós somos o centro do mundo e que nós temos que mandar alguma coisa para quem vem mandando por quase toda a história da humanidade. E no Brasil, pelo menos pelos últimos 500 anos, nós estamos recebendo de quem tem 3, 4, 5, 6 mil anos de história essa informação, essa mensagem de salvação. A igreja que você frequenta hoje, a Igreja Batista Independente, ela foi fundada por um missionário sueco aqui no Brasil no ano de 1912. E ela se espalhou e ela acabou chegando em Passo Fundo em 1940 e alguma coisa, né? Ela chegou em Passo Fundo e a gente está aqui até hoje. Então, com isso eu quero dizer para vocês que a mensagem do Evangelho, a pessoa de Jesus, ele já bateu, essa mensagem já bateu e rebateu os 4 cantos da terra várias vezes. E nós sabemos, por entender como funciona o Espírito Santo, que muitas dessas vezes, em algum lugar existe um avivamento,
E daquele lugar então se levantam muitas situações, pessoas, ofertas, movimentos que acabam afetando novamente outras regiões, outros lugares. O cristianismo é como um vírus, porque ele tem essa característica de ir contaminando pessoas, de ir se espalhando, e uma pessoa passa para outra pessoa, e outra pessoa passa para outra pessoa. Geralmente quando tem uma pessoa gripada em casa, eventualmente todo mundo está gripado, porque isso se espalha. E assim é a palavra, assim é a pessoa de Jesus, assim é o Espírito Santo. Ele contamina e ele se espalha como uma epidemia. Então nós vamos pensar que nós estamos recebendo do mundo que nós conhecemos como antigo mundo. Essa mensagem já tem muito tempo, e nós precisamos entender mais alguma coisa. Eu quero ler mais um texto para vocês que está em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 9 e o versículo 10. Vai dizer assim, no 9: não retarda o Senhor e a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, do qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. No mundo que nós estamos vivendo, as fronteiras estão desaparecendo, as distâncias estão se encurtando, porque os meios de comunicação estão instantâneos. 15 anos atrás, quando eu comecei a sair do Brasil para trabalhar fora do país, eu ligava para casa muitas vezes uma vez por mês, ou uma vez por semana. Hoje, 15 anos depois, você tem a facilidade da internet e dos aplicativos online, que você consegue se conectar instantaneamente com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, e você pode ficar 24 horas conectado ao mesmo custo de que se você não estivesse usando. Ou seja, custa a mesma coisa. Isso é muito bom. Isso traz velocidade à informação, isso traz uma maneira diferente de você entender as pessoas e se relacionar com elas. E isso é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque eu mesmo particularmente tenho lá meus 1.000 e não sei quantos amigos no Facebook, muitos deles aqui de Passo Fundo, e porque a gente é amigo ali, a gente nunca mais tomou um café junto, a gente nunca sentou para tomar um chimarrão, a gente nunca mais se visitou, a gente nunca mais foi, e você fica acompanhando os posts, né? E dando os likes e fazendo o compartilhamento de alguma coisa que você gosta. Mas isso é superficial, isso não é uma realidade, isso é virtual, isso é uma aparência, onde muitas pessoas conseguem viver e ser aquilo que elas na realidade não são. E muitas dessas pessoas que estão postando algumas palavras de ânimo, muitas vezes estão desanimadas, estão em depressão, estão estressadas, estão cansadas, mas por obrigação, às vezes, para ser bem interpretado pelo seu grupo de amigos, ela posta algo legal, posta uma foto bonita, né? Um selfie, não é isso? Posta uma foto legal que ela tirou na praça, lá que estava passando lá à tarde, e às vezes à noite não tem uma companhia, uma pessoa para conversar, para compartilhar uma ideia, ou para simplesmente colocar para fora aquela dificuldade do dia que ela passou. Ao mesmo tempo que é bom, também é ruim, e nós temos que atentar para isso. Enfim, eu vejo hoje a nossa terra, o nosso planeta, a nossa sociedade, a raça humana.
estamos literalmente, gente, esperando pelo fim. Porque se não fosse assim, a Bíblia seria uma mentira. Nós precisamos acreditar que a Bíblia é uma verdade. Tudo aquilo que a Bíblia diz, eu creio. E isso resolve tudo. Essa é uma frase que eu ouvi muitos anos atrás, simples, mas tão difícil de você realmente viver isso. Porém ela diz, está aqui escrito, se você não atentou, vou ler de novo. Virá entretanto como ladrão. O ladrão vem sempre rápido. A gente já ouviu essa pregação várias vezes, né? Que o ladrão vem na hora que você não está esperando, e geralmente ele leva aquilo que te pertence, e você não sabe nem quem foi que roubou. Então, o dia do Senhor virá como ladrão, será uma surpresa para muitos, né? Mas não é isso que eu quero falar. Do qual os céus passarão como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Tu percebe o que está dizendo aqui, gente? Nós estamos sim vivendo uma época delicadíssima, onde a possibilidade de uma guerra nuclear ela é real. Aonde, muito mais do que as religiões que sempre dividiram as sociedades e os povos pelo mundo afora, hoje a política e os sistemas de governabilidade e o poder político podem de uma hora para outra acarretar numa guerra, e não precisa mais que um maluco no mundo para apertar um botão e essa confusão toda acontecer. E pelo que diz a Bíblia, não somente aqui, mas nos livros dos profetas maiores, lá no Velho Testamento, se você ler Daniel, se você ler outras passagens que fazem referência a visões, a profecias, você vai ver que a Bíblia descreve as pessoas morrendo em pé, queimadas de cima a baixo. Quer dizer, exatamente aquilo que aconteceria se uma bomba nuclear explodisse numa cidade e as pessoas fossem atingidas. Na interpretação do profeta, isso era uma coisa sem explicação, e ele precisou então descrever com as palavras que ele tinha, no entendimento que ele recebeu. Analisando aquelas palavras hoje, todo mundo diz que é sim a referência a uma bomba de hidrogênio, uma bomba de carbono explodindo e causando esse efeito. A Bíblia nos diz, não sou eu que falo, que essas coisas vão acontecer. Será como o dia que o ladrão vem, ninguém espera? Elas vão acontecer, e tudo aquilo que vai acontecer, segundo o que a gente lê no Apocalipse, vai levar à morte de 3/4 da população da terra. Eu não quero entrar em escatologia, que eu não quero tratar desses assuntos que são muito delicados, são muito complexos. Como isso vai acontecer, de que forma vai acontecer, eu nem tenho interesse em saber a hora que vai acontecer, mas vai acontecer. E se você olhar o mundo afora, é por isso que eu falei no início, que nós não temos que pensar que nós precisamos chegar ao confim do mundo, porque nós já somos o confim do mundo. A palavra já chegou aqui, já voltou para lá, já veio de novo, já está indo de novo. Isso está rodando o mundo. Agora, em qualquer momento, de acordo com aquilo que eu entendo de Deus, é preciso que a coisa toda se cumpra, porque até agora muitas das profecias bíblicas se cumpriram. Algumas estão em andamento e outras ainda aguardam cumprimento. Só que essas profecias que aguardam se cumprir, vai ser rápido, porque precisa ser rápido. E quando a gente menos esperar, nós estaremos vivendo o que o mundo vai chamar de um caos extremo, cumprimento das profecias bíblicas. Isso é profundo, isso é às vezes difícil de entender. Isso é complicado até para você debater entre cristãos, porque às vezes mudam-se as opiniões, o entendimento, mas uma coisa certa vai acontecer, hoje ou amanhã vai acontecer. Para nós temos que prestar atenção numa coisa, é exatamente aquilo que eu falei no início. Se esse evangelho que chegou num Brasil que tem 500 anos de história,
nós não podemos pensar que nós somos a cereja do bolo. Nós somos alcançados por um mundo que já tinha mais de 3, 4 mil anos de história. Eu vivi por 10, 12 anos na Índia, a Índia que tem milhares de anos de história. Seria ignorância da minha parte, seria estupidez da minha parte acreditar que aquele povo nunca teve a chance de conhecer Jesus, que eles nunca tiveram no passado a possibilidade de se aproximar do cristianismo. Porém, em algum ponto da história do país, como em outros países também, houve uma dominância de uma determinada religião, por um determinado líder, por um determinado profeta, por uma determinada pessoa influente, que acabou por reverter toda aquela população, converter todo aquele povo a seguir aqueles ensinamentos. E aquilo foi crescendo. A Índia hoje tem aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas, e muitas delas, 60%, 70% dessa população pratica a religião hindu. Uma grande parte dessa população também pratica a religião muçulmana, e uma grande parte também pratica a religião budista. E o restante das religiões se divide em proporções bem menores, porque na Índia tem gente para todo o tipo de religião, e ainda sobra. Agora a minha pergunta, às vezes até para mim mesmo, eu não posso querer acreditar, eu não posso deixar de acreditar também, claro, que essas pessoas precisam ter uma segunda chance, que eles precisam ouvir. Aí tu pensa assim, não tem missionário na Índia? Tem, e muitos, e eles sofrem perseguições. Todos os dias a gente tinha notícia de pessoas sendo atacadas, igrejas sendo destruídas, atentado contra a vida de missionários, cristãos locais mortos pela comunidade hindu que não aceita, pessoas perdendo casa, perdendo propriedades porque se converteram ao cristianismo, e as lideranças regionais, locais, tomam deles as suas propriedades. Isso tudo aceito pelo famigerado direitos humanos, isso tudo aceito pela Constituição indiana, que diz que não pode. Só que aos olhos da comunidade local ainda impera a lei do mais forte. São exemplos para vocês de como que o mundo está vivendo lá fora. Agora a minha pergunta é se Deus não se comove com isso? Deus não fica pensando em retribuir a esse povo que faz tanto mal àqueles que o seguem? A Bíblia nos diz que essas coisas vão acontecer. E como ela diz que 3/4 da população da Terra, em um determinado momento, vai morrer por pestes, por guerras, por muitas coisas, eu fico pensando que essas pessoas vão acabar por pagarem, pelos seus atos ainda aqui. É triste, mas é uma realidade. Não acredito que a Bíblia vá se enganar nesse ponto, porque tudo aquilo que ela previu até agora se cumpriu. E isso é muito mais você deixar Deus fazer a parte dele, do que nós tentarmos entender o porquê que tanta gente vai ter que morrer. Você não conhece a vida de todo mundo para saber se essas pessoas já tiveram a chance e negaram. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós determinar, não cabe a nós analisar os meios pelos quais Deus realiza a sua vontade. Nós temos uma orientação de como proceder, nós temos uma orientação de como andar, mas nós não temos o direito de querer que Deus mude aquilo que Ele já deixou determinado. E na verdade, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós é que mudamos em relação à sua vontade.
Isso é outra realidade que nós precisamos aprender e precisamos viver com ela. Porque a pessoa, quando ela se aproxima de Deus, ela começa a orar para que Deus mude certas circunstâncias. Muitas vezes quem acaba mudando é a pessoa, e a circunstância permanece a mesma. Com Deus é assim. Deus é eterno, Ele não muda. Eu quero falar mais alguma coisinha sobre o mundo lá fora. Convivendo com pessoas de outras culturas, convivendo com pessoas de outras línguas, pessoas que têm ideias diferentes das minhas, pessoas que têm uma opinião diferente da opinião que eu tenho. Eu acho que a coisa que a qual eu mais me detive, aonde me trouxe maior benefício, foi aprender a ficar calado diante de muitas situações que eu vivi lá fora. Eu não posso chegar num determinado ambiente aonde eu sei que 90% da população é muçulmana e eles têm os costumes e as tradições deles, e colocar o meu dedo na ferida e começar a mexer meu dedo dentro da ferida porque vai sangrar, e provavelmente eles não vão gostar. Nessa hora você tem que assumir uma estratégia, você tem que pensar: o que eu posso fazer aqui? Você não concorda, porém ao mesmo tempo você também não tem que criticar. Você tem que ficar quieto, fecha a tua boca, para de dar opinião, porque nós, eu, você, nós não somos o centro do mundo, e não somos a peça mais importante em todo o mecanismo. Nós somos parte de um corpo, e como tal, nós temos que aprender qual é o nosso lugar. Então muitas vezes ficar de boca calada, simplesmente ouvir, vai te trazer muito mais benefício do que você sair rebatendo, ou você sair conversando, ou você sair criticando. Eu trabalho com um treinador de futebol desde 2002. Esse é o homem que acaba me dando trabalho fora do país. Ele já me levou para a Europa, já me levou para a África, já me levou para a Ásia. Trabalhamos juntos em 4 oportunidades. Ele gosta muito de mim, me tem até como um irmão mais novo, porque ele não é tão velho para ser meu pai. Então ele me considera quase como um irmão mais novo. A gente discute, a gente briga muitas vezes. Ele é uma pessoa muito temperamental, um cara cheio de filosofias e de opiniões. É um cara muito bem preparado para fazer o que ele faz. É um cara que aprendeu a se defender também em qualquer circunstância. Ele pode viver em qualquer lugar do mundo e sem ser notado. Ele tem as suas qualidades, tem seus defeitos. E eventualmente num almoço, numa janta, sentado num lugar, a gente acaba entrando na questão religião. E ele diz sempre uma coisa para mim, ele diz assim: a religião matou mais pessoas no mundo do que qualquer outra guerra. As pessoas mataram mais em nome da religião em toda a história do que em qualquer outra situação. E eu digo: tu tens razão, é verdade. A religião mata, e não mata pouco. Mas Jesus não é uma religião. É onde as pessoas confundem. Elas acreditam que elas estão do lado de uma denominação, de uma religião, e é onde elas se perdem, porque elas acabam defendendo a opinião de pessoas, de um pastor, de uma liderança, de um grupo, de uma denominação. E eles esquecem que, ainda que a parede caia, a Bíblia diz que esse não é o templo. O templo é o coração do homem. Quantas pessoas, através da história da Bíblia, da história da humanidade, foram perseguidas em nome da sua fé, tiveram que se esconder em cavernas, em buracos, em casas, em catacumbas, em esconderijos,
E ainda assim o templo do Espírito Santo estava de pé. Eu falo para ele, a religião mata. Concordo contigo. Mas eu não sou um religioso. Não me considero religioso. Eu entendi quem é a pessoa de Jesus. O que Ele fez por mim. E aonde eu posso chegar através dele. Agora, se tem algum maluco que usa o nome de Jesus para enganar pessoas sem capacidade psicológica, espiritual, pessoas fracas, essa pessoa vai pagar, e vai pagar muito mais do que uma outra pessoa, que a Bíblia diz. Ai daqueles, né? Ai daqueles. Agora, a pessoa que é enganada é uma pessoa de coração simples, muitas vezes carente, sedente de alguma coisa, e é enganada por um lobo travestido de cordeiro. Quem somos nós para julgar a condição dessa pessoa perante Deus? É possível que essa pessoa seja salva? Nós temos que aprender muitas coisas sobre quem nós somos, quem Jesus é, o que Ele pode fazer e o que eu tenho que fazer. Muitas vezes nós queremos fazer o que é coisa de Jesus, do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos que o Espírito Santo faça aquilo que é coisa nossa. E aí fica uma confusão. Quem tem que fazer o quê? Muitas pessoas simplesmente falam assim: isso é coisa que o pastor tem que fazer. Ah, isso é coisa lá que o obreiro tem que fazer. Por isso que a Bíblia trata cada membro como uma parte do corpo. Cada parte do corpo tem uma função específica, como a gente já aprendeu. Vivendo o mundo de hoje, nós entendemos que nós estamos rodeados por situações que estão fora do nosso controle. Quem assiste televisão sabe, ou pelo menos deveria saber, que você não pode mais confiar na informação que você recebe através desses veículos de comunicação. A mentira hoje está aparecendo através das redes sociais, através da internet, muito mais, porque as pessoas têm acesso a uma informação sem tendencionismo. Eu vou além, e eu quero dizer para vocês que eu particularmente, isso é a minha decisão, eu não assisto a Rede Globo tem mais de 13 anos, já 14 anos que eu decidi parar de assistir aquele bicho, e nem passo pelo canal da RBS ou da Globo, ou seja lá o que for, e se não tiver nada, eu deixo a televisão desligada. Toda a informação, tudo que eles vieram fazendo nos últimos 45 anos, criou no Brasil uma geração de pessoas capengas, aleijadas politicamente, que não entendem de onde veio e para onde o Brasil estava indo. Aí tu vai dizer assim: o que tem a ver religião com política? Religião e política não podem ser separados. Na minha opinião, a política é um câncer que não pode ser extraído do corpo. Se você extrair esse câncer, o corpo morre. Porém, ele precisa ser controlado. Em países de primeiro mundo, onde a gente sabe que a coisa funciona, o político é literalmente um funcionário do povo. Recebe um salário de acordo com as suas necessidades, mas não tem político rico. Exemplos que a gente vê mundo afora, que infelizmente no Brasil, através dos tempos,
se criou uma máfia que controla, ao qual a igreja, não, deixa eles com a política e nós vamos pregar a Cristo. Porém começa a ficar complicado quando o que eles fazem lá influencia naquilo que a gente quer viver aqui. Eles criam leis, e essas leis amanhã ou depois vão te obrigar, certo? A ir contra aquilo que você conhece do teu Deus. Aí qual é a tua decisão nessa hora? Você vai ir contra a lei, ser multado, ser preso? Ou você vai ficar do lado do teu Deus e aguentar as consequências? Mas será que a gente precisa chegar a tanto? Será que não seria mais prudente a gente eleger pessoas com pensamentos, com ideias mais conservadoras? Porque a igreja é conservadora. E se você tem ouvido essa palavra aí recentemente, ligada à política, presta atenção para você não falar bobagem e não tomar um lado antes de você entender o que é que Deus quer que uma sociedade viva e como Ele quer que a família e a sociedade sejam compostas. Então a palavra conservadorismo está 100% relacionado ao que eu entendo que é a igreja. O padrão normal da constituição da família, o marido, a mulher, as crianças, os filhos, o relacionamento entre as famílias de uma igreja compõe uma sociedade forte, compõe uma sociedade que vai eleger os seus representantes de acordo com aquilo que ela quer, e não colocar uns malucos com ideias voadoras, né? Com ideias modernas, que vão vir contra aquilo que nós como igreja pregamos e tentamos viver. Porque vai ficar para mim complicado ter que ensinar para o meu filho que tem 3 anos de idade, quando ele tiver lá os seus 15, 16, o que foi que aconteceu 30 anos atrás, que agora ele tem que aceitar certas circunstâncias que são contrárias à Bíblia. Eu nem vou citar porque vão me chamar de muitas coisas, mas está acontecendo aí do lado de fora. Mas o que a igreja tem a ver com isso? Se você lê a Bíblia, você já deve ter lido uma passagem onde a gente entende da seguinte forma: se o mundo ainda não se acabou na mão do diabo, é por causa da presença da igreja nessa terra. E se você acha que a política não tem nada a ver com as questões espirituais que envolvem a igreja no Brasil e no mundo, repensa lá a tua posição, porque tudo lá é em função daquilo que a gente tem que viver aqui. Desde o imposto que eles criam, ou uma lei que eles aprovam, eles vão empurrando isso e passa a ser lei. Daqui a pouquinho eles vão começar a mudar os estatutos das igrejas e colocar situações contra a vontade das igrejas. Isso nunca vai acontecer. Talvez não, talvez sim. Se nós não realmente batermos o pé e assumirmos um lado, é possível que aconteça. Muito mais do que uma pregação, pessoal, eu queria compartilhar com vocês essa ideia de que tudo aquilo que a gente tem aprendido em Cristo não é para que a gente guarde ou para que a gente se limite. Tudo aquilo que a gente tem aprendido em Cristo é para que a gente viva uma vida abundante. Quando a gente é convidado a trazer uma palavra, a primeira coisa que vem na cabeça é o que? Sobre o que eu vou falar? São muitas coisas. Poderia falar sobre fé, poderia falar sobre o amor, sobre o perdão, sobre batalha espiritual, poderia falar sobre... Mas eu preferi hoje me atentar à realidade que nós estamos vivendo no mundo atual.
Sabe quando a gente pega a palavra e a gente lê a história de Noé, Josué, Abraão, os heróis da fé, isso motiva a gente a continuar na caminhada. Mas quando a gente olha para o lado de fora da porta da igreja e a gente vê uma política que vinha destruindo as bases de uma sociedade, a gente vê um mundo corroído hoje a ponto de explodir. Isso é uma coisa que a gente não sabe aqui, porque as notícias aqui para nós chegam do jeito que eles querem. E eu não tenho que estar correndo atrás de notícias do que está acontecendo na França, do que está acontecendo na Alemanha, do que está acontecendo na Rússia, certo? Do que está acontecendo naqueles países que 20, 30 anos atrás eram repúblicas comunistas. E eu estive lá, e eu pude conversar com essas pessoas. O dito socialismo, que tantos dizem que é muito bom, eu queria ter o prazer de um dia trazer um colega que viveu até os seus 22, 23 anos, ele vivia sob o regime socialista no país. E eu vou dizer para vocês o que ele disse para mim. Chama de Ramos. Ramos, eu vou definir o socialismo numa palavra para ti: é o inferno. E ele sabia o que ele estava falando. A Europa hoje está contaminada. A Europa, 30 anos atrás, abriu suas fronteiras. Eles começaram a chamar todo mundo que queria trabalhar. Por quê? A Europa chegou num patamar econômico muito instável, todo mundo lá tinha dinheiro. E se eu tenho dinheiro, eu não vou mais limpar o banheiro, eu não vou mais construir a escada. Eu vou trazer um indiano, eu vou trazer um africano que trabalhe com madeira para construir a escada para mim, porque eu posso pagar. O árabe hoje está assim, o europeu 30 anos atrás era assim. Eles tinham o capital, eles tinham o dinheiro, eles tinham a condição de não fazer mais serviço ruim. E eles começaram a chamar, custava mais barato para eles pagar do que eles gastarem o tempo deles para fazer o serviço. Nessa abertura de fronteiras, vê como é que é o mundo. Pessoas começaram a vir, muçulmanos, hindus, budistas, a princípio os que queriam trabalhar. Logo esses grupos radicais extremistas, o ISIS, o Al-Qaeda, perceberam que a oportunidade era dada. Começaram a enviar trabalhadores disfarçados de trabalhadores, sendo radicais, extremistas islâmicos, enfim. Esses caras casaram rapidamente, ou mesmo com a própria esposa que eles tinham, e chegaram a ter 11, 12, 13, 15 filhos, num período de 10, 15 anos na Europa. Todos com nacionalidade europeia, com direitos de lei perante o país, porque nasceram em solo francês, nasceram em solo alemão, nasceram em solo inglês. Aconteceu dessa forma. Hoje, a Inglaterra está querendo sair do mercado comum europeu. Já tem um plano. Eu acho que agora em 2020 eles vão sair. Por quê? Porque o inglês já não tem mais trabalho. Começou a faltar trabalho. Automaticamente, falta dinheiro. Esses estrangeiros que vieram, e só indiano na Inglaterra tem mais de 700 mil, se eu não estou enganado. Todos trabalhando na Inglaterra, tirando o lugar do inglês. Agora começou a apertar o sapato. Agora eles querem sair do mercado comum europeu, porque qualquer outro estrangeiro da Europa trabalha na Inglaterra como um local. O que eu tenho a ver com isso? Recentemente no Brasil, havia ideias de abrir as fronteiras para esses povos africanos, asiáticos, para que eles viessem para o Brasil como refugiados políticos, como exilados religiosos, para trabalhar aqui. O governo, a princípio, teria que sustentar esse povo. A gente sabe que hoje já não tem trabalho para todo mundo no Brasil. A ideia nunca foi ajudar, a ideia sempre foi transformar o Brasil de uma forma que cada vez mais a gente ficasse parecido com a Venezuela.
Por que isso não aconteceu? Eu vou dizer para vocês que eu acho que 90% porque a igreja orando e o povo de Deus se posicionando acabou fazendo com que Deus tivesse misericórdia dessa nação. Essa é a verdade. Como Deus teve misericórdia da família de Ló pela intercessão de um homem, tirou Ló e a sua família daquela terra que ia ser destruída. Deus não permitiu que o Brasil fosse destruído pelos 50%, 60% de evangélicos que hoje dizem que habitam no território brasileiro. Plano de Deus para uma nação que ficou muito perto de sucumbir a um regime político. E se você não sabe o que é o socialismo, se você não sabe o que é o comunismo, leia a história do que aconteceu na União Soviética, do que aconteceu em Cuba, do que está acontecendo agora na Venezuela, quando as pessoas são niveladas por baixo e todo mundo trabalha para o Estado, e não existem ricos, só existe pobre. Então vamos ter um pouquinho mais de curiosidade para tentar entender o mundo como um todo, porque quando a gente entender o mundo como um todo, nós vamos nos entender como cristãos, e eu vou acabar achando o meu lugar nessa engrenagem, e quando eu achar o meu lugar nessa engrenagem, a coisa vai funcionar melhor. Essa é a função da igreja. E aí a coisa vai acabar se espalhando. Eu não tenho que converter o mundo todo. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu só preciso saber o que é. Você não tem que converter para a sua turma inteira. Você não tem que estar na TV, você não tem que ser famoso, você não tem que ser grande. Você não tem que ser uma grande mulher perante Deus. Você tem que ser apenas você. Deixa Deus crescer, deixa Deus ser grande. Eu não estou falando aqui do nome de uma pessoa ligada à política. Eu estou falando que hoje nós temos no comando do país um homem que diz que Deus está acima de tudo. Certo? E isso para mim é resposta de oração, sim. Aí questionado sobre essa pessoa, o caráter dessa pessoa e tudo aquilo que vem acontecendo, eu li alguma coisa assim: eu não quero esse homem como pastor da minha igreja, jamais o aceitaria. Mas esse é o cara que tem que ser presidente da nação. Se eu for atrás de um pastor, eu não trago ele para cá. Para mim não serve. Mas deixa ele aonde ele pode ser usado por Deus. Porque eu aprendi, eu acredito que Deus usou uma jumenta, fez a jumenta falar. Ele não pode usar um ser humano? Pode. E isso pode ser por intercessão da igreja. Então o nosso papel hoje é orar para que tudo aquilo que vem acontecendo não pare. E o meu papel não é ficar irritado com aquilo que não dá certo, é fazer a minha parte lá fora. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser uma pessoa bem vista na sociedade, eu tenho que ser um cara que paga as minhas contas, eu tenho que ser uma pessoa honesta perante as pessoas que me conhecem aqui no bairro. Porque se eu fizer a minha parte, Tonho, você fizer a sua, Rúbia, faz a tua parte. Se cada um de nós fizer a nossa parte, essa parte é pequena, lentamente a gente muda. E a gente vai ter um país melhor, mais decente, mais justo para os nossos filhos. E se eu tiver que pagar esse preço, eu vou pagar. Se eu tiver que ir para a rua brigar com as armas que eu tenho, eu vou. Eu vou porque Deus me dá essa
capacidade, Ele me dá essa autoridade. Eu tenho esse direito de lutar por aquilo que eu acredito que é certo. E eu acredito que corrupção é errado. Eu acredito que lavagem de dinheiro, desvio de verba pública é errado. Esse dinheiro deveria estar sendo usado na construção de novos hospitais, segurança pública. Aí, questionamento sobre, rapidamente, questionamento sobre liberação de armas ou não. Eu não vou comprar arma. Eu não preciso. Mas eu acredito que se você, ou melhor, se pessoas de bem, com capacidade, com preparação, puderem andar armadas, automaticamente a criminalidade vai ter que diminuir. Porque hoje só quem anda armado é bandido. E eu não vi nada que diminuísse a quantidade de crimes. Pelo contrário, aumentou. Todo mundo sabe que eu só vou estar armado se eu for policial. São coisinhas, gente, que nós como igreja, nós temos que ter uma posição, nós temos que estar ligados com a verdade. E nós temos que nos posicionar. Infelizmente nós não podemos ficar à parte. Nós não podemos mais sair de lado e deixar a política passar por cima da igreja. A igreja tem que se posicionar. Estados Unidos é a nação que é, porque a igreja lá ainda é forte, sim. Por isso que eles coordenam e lideram. Quanto mais a igreja no Brasil se fortalece, mais a gente vê esperança. Chegou ao ponto de católicos e evangélicos se unirem em prol de uma mesma ideia. Você sabe o que significa? Significa que em algum ponto você vai ligar assim o Deus do católico com o Deus do cristão. E foi por isso que houve essa união. Porque Deus é um só. Agora, como as pessoas querem chegar até Ele, daí muda bastante. Para finalizar, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero pedir desculpa que de repente eu passei um pouquinho fora daquilo que eu até tinha planejado. Alguma coisa surgiu no caminho. Mas eu acredito que há necessidade hoje que a gente escute também sobre a realidade do mundo lá fora, porque nós não podemos ser alienados. Todo cristão alienado, ele é enganado. Todo cristão enganado, ele pode acabar sofrendo desnecessariamente. Então vamos ser cristãos. Vamos ser simples como a pomba. A Bíblia diz isso, né? A pombinha não faz mal para ninguém, a pombinha não briga com ninguém. Só que na mesma passagem a Bíblia diz: sejam simples como as pombas. Quem conhece a passagem? E astutos como a serpente. O cristão tem que ser como a serpente, sim. Sim, a gente tem que ser astuto, a gente tem que ser esperto, a gente tem que ser. Eu tenho que saltar na frente. Eu preciso saltar na frente, eu não posso deixar ninguém vir e me apunhalar pelas costas ou me pegar despreparado. Numa outra passagem a Bíblia diz assim: você tem que estar sempre preparado para responder a qualquer pessoa qual é a razão da tua fé. Chega um budista e vem falar contigo, tu tem que ter uma palavra para esse cara. Vem político falar contigo, tu tem que ter uma palavra para ele. Vem o padre, tu tem que saber falar com o padre. Ofendendo e acusando e xingando, você não consegue nada. Muitas vezes se calando, esperando a hora certa, falando a coisa certa, você se torna uma cobra, porque a cobra fica enroladinha, não fica? Esperando o momento de dar o bote. Quando ela dá o bote, meu amigo, geralmente é certeiro. E a pomba, ao contrário, fica no parque à vontade, as pessoas passam por roda, jogam milho, a pomba sai para cá, a pomba sai para lá. Então a pomba não tem maldade. Mas nós temos que ter um pouquinho dos dois.
aonde e como. É você se identificando, é você sabendo aonde você se encontra no corpo e tomando a tua decisão de fazer alguma coisa. Quero pedir que vocês coloquem em pé. Eu agradeço essa oportunidade. Já entrego o microfone também. Só quero fazer uma rápida oração. Fecha teu olho. Conversa aí com o teu Deus. Você o conhece, você sabe o quanto Ele pode fazer por você. Você sabe quem você é, você sabe de onde você veio. Você sabe para onde você vai? Essa é a minha pergunta. Você sabe o quanto você pode render? Você já tentou para saber qual é o teu limite? Você pode se surpreender quando você começar a fazer alguma coisa e você conseguir muito mais do que aquilo que você imagina que você é capaz. Isso é pessoal, é teu. É você e Deus. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque, Senhor, como homem, como pecador, como uma pessoa que simplesmente tenta fazer alguma coisa que está ao meu alcance, dentro daquilo que é a minha área, eu tenho sido feliz. E que cada um aqui nessa noite seja feliz, fazendo aquilo que cada um acredita que é a coisa certa. Ninguém precisa de um ministério super poderoso para se sentir realizado contigo. Nós só precisamos saber quem Tu é. Como foi cantado na canção aqui. Eu te adoro pelo que Tu é, não pelo que Tu pode fazer. A coisa é bem simples. Abaixo toda a depressão, seja lá o nome que a medicina queira dar, isso não provém do Senhor. A vida contigo é simples, a vida contigo é dinâmica. A vida contigo é simples como a vida de uma pombinha, mas ao mesmo tempo ela tem muito daquilo que a cobra tem, a astúcia, a intrepidez, a velocidade, a capacidade de causar impacto. Que a tua igreja cause o impacto que ela precisa causar na sociedade, não confrontando ninguém, mas se estabelecendo, se identificando como uma instituição justa, de pessoas honestas, de pessoas simples, porém inteligentes e capacitadas. E que a tua igreja prospere, e que a tua igreja, Senhor, aqui nos confins da terra, porque nós somos os confins da terra, que ela continue a crescer, que ela continue a se identificar, e que não pare jamais. E que quando o Senhor, como ladrão, vier à noite, seja sobre guerra, seja sobre qualquer outra circunstância, essa igreja te encontre e encontre contigo da maneira mais simples possível. Não temos que complicar nada. Te agradeço de novo, em nome de Jesus. Amém.